começa. Pronto, agora está gravando. Boa noite a todos. Vamos começar hoje a primeira disciplina, na verdade, desse curso. Como eu conversei com vocês da outra vez, a gente tem um corpo docente muito variado e um corpo docente que está muito disposto a propor caminhos. Essa é a ideia. O regente coral no século XXI é um regente coral que a gente está começando a entender quem é agora. Para isso, nós temos que considerar os caminhos, aproveitar propor até cenários, imaginar. Então, não podemos esperar nesse curso alguém que venha aqui te dizer como fazer as coisas. Como fazer, ou o caminho certo é esse, ou faça isso que vai sempre dar certo. A gente aqui gosta de sempre ter Paulo Freire em mente, lembrando da educação não bancária. Então, o que a gente está querendo aqui sempre é trabalhar de uma forma crítica todos os temas que a gente vai trabalhar. A gente começa hoje, então, com o tema de arranjo coral. Esse tema é o único que aparece 2 vezes durante o curso. Temos agora no primeiro módulo e depois, na metade do curso, nós temos uma outra visão de arranjo coral, abordando outro aspecto. Por quê? Arranjo vocal. Arranjo vocal, isso. O arranjo vocal a gente está tratando desse assunto aqui não somente como uma atividade de escrever música, mas tratar do arranjo vocal significa também ouvir, significa também relacioná-lo aos nossos contextos, aos nossos grupos, significa também adaptá-los, significa lidar com o repertório. Essa é uma das grandes áreas que julgamos ser importantes na regência coral dos próximos anos, das próximas décadas. Então, por isso a gente tem essa matéria, essa disciplina abordada de maneiras diferentes, em momentos diferentes do curso. Alguém aqui conhece, eu não sei se alguém conhece, no seu círculo de amizades tem alguém que já foi indicado para o prêmio Grammy lá em Las Vegas, eu acho. Eu conheço um, que é meu colega Irã Monteiro, que está sentado aqui. Então, eu acho muito bacana, eu gosto muito, ele não fala muito disso não, mas eu gosto de falar porque eu acho bacana. Então, a gente vai trabalhar a primeira parte, esses próximos 4 aulas sobre arranjo vocal, com o Irã, que está aqui, e vai ter a sua abordagem. Como eu falei já desde a terça-feira passada, se tiver um tempinho, vai lá no YouTube, coloca a Banda de Boca, que você vai entender um pouco do trabalho dele na prática. Aqui a gente vai estar destrinchando coisas e trabalhando outras coisas. Eu estou sempre por aqui, eu não vou ficar olhando o tempo todo, mas eu estou sempre por aqui ouvindo, e qualquer coisa a gente pode conversar, seja lá pelo mural, seja pelo grupo de WhatsApp, estou sempre aí. Tá bom? Irã, bem-vindo, a conversa é sua. Ok, obrigado, professor Eduardo. Boa noite, pessoal. Eu não sei quantas pessoas tem aqui, só para eu ter a noção. Aqui dá para visualizar? 18, ótimo. Tá. Bem, eu acho muito importante, assim eu peço para vocês interagirem, né, aqui no chat. Quem quiser falar alguma coisa pode acionar aí a mãozinha, levantar a mãozinha, que em um determinado momento a gente vai abrir para essa interatividade, né? Bem, não sei quem conhece, quantos vocês conhecem, como o Edu falou, a Banda de Boca, né? Eu sou produtor musical da Banda de Boca, sou arranjador, e é uma das paixões que eu tenho, é o arranjo vocal, que eu vou falar isso para vocês. Eu tenho 2 paixões na música, que eu vou comentar um pouquinho mais tarde com vocês. Bem, minha formação é na área de composição, tanto na graduação quanto no mestrado. O mestrado foi mais focado no arranjo vocal, né? Composição para música vocal. Mas sempre focado na composição. O arranjo vocal, o arranjo em geral, também é uma composição, né? Nós somos compositores de arranjos, de climas, de emoções também. Bem, continuando minha apresentação,
eu nasci numa cidadezinha bem pequena, lá do extremo sul da Bahia. Eu moro em Salvador, né? E no extremo sul da Bahia tem essa cidade que chama Medeiros Neto. Ela é cortada por 2 rios. Então, a riqueza dessa cidade é imensa, pelo menos para mim, que morava lá, que nasci lá, né? Quando eu lembro dessa cidade, eu lembro que essa cidade possuía uma trilha sonora, né? Quando a gente andava nas ruas, a cidade era pequena, então era espalhada assim pela cidade, pelos postes, os alto-falantes, em que qualquer ponto da cidade a gente escutava música, né? Quando eu ia para a escola, quando o pessoal ia para a escola, era com música. A gente voltava, tinha música, e era música assim de Chico Buarque, de Amado Batista, Agnaldo Timóteo, tinha Roberto Carlos também. Então, para mim, sempre, quando eu relaciono essa cidade, eu me relaciono com uma memória visual, uma memória musical também. Na minha rua, era uma rua assim, sem saída, só tinha saída para os rios entre as casas, assim, tinha um rio que passava no fundo. Lá no final dessa rua, tinha uma marcenaria. Quando eu chegava perto da marcenaria, meu coração já batia forte, assim, porque, para mim, aquilo era um misto de arte, né? Ali dentro tinha um misto de arte e de parque de diversão, porque quando eu entrava eu via aqueles motores rodando, aquele pessoal fazendo, torneando as madeiras, né? Então eu gostava de ficar ali por muito tempo. E não raras vezes eu saía dali com um peão que o pessoal fazia, né? Os trabalhadores lá faziam, com sobras de madeira, então eu via eles moldando aqueles peões assim e me dava. Bem, do lado da minha casa, que era no início da rua, tinha uma igreja batista, né? Meu pai era pastor dessa igreja e, como ele era pastor, a gente tinha acesso também à igreja, né? Então, eu pegava a chave, eu sozinho ia lá, tinha um órgão que a gente pedalava para sair som, aqueles órgãos mais antigos, né? E ficava ali. Para mim, eu não sabia nenhuma nota. Eu tinha mais ou menos 9 anos. Eu ia pedalando e procurando as notas, procurando as músicas, né? Ali naquelas teclas. Eu achava que as teclas pretas eram as principais. Então, eu tocava ali naquela escala pentatônica. E era eu ali, a música e Deus ressoando naquele ambiente, né? Bem, quando eu penso em referência musical, quando eu penso em felicidade, me vem muito essa memória, né? Dessa cidade, desses acontecimentos. E tudo acaba se transformando, porque nada se perde, né? A gente vai vivendo, a gente é adulto agora, mas, ao mesmo tempo, a gente é criança, a gente permite isso. A gente é adolescente, de vez em quando a gente se permite isso, e a gente tem isso incorporado, né? Então, também essas lembranças, tudo que a gente passou, se transforma em conversas, em trabalho, em música, em arranjo. Então, quando eu falo dessa cidade, eu estou falando de arranjo vocal também, né? Quando eu falo das minhas primeiras memórias como pessoa, né? Qual a memória mais antiga que eu tenho? Era do meu pai cantando num quarteto, estilo barbershop, que a gente vai falar também mais para frente, vai mostrar esse estilo. E eu lembro que era uma felicidade. Eu acho que isso me conduziu muito para o caminho que eu tomei, né? Deixa eu mostrar aqui. Eles gravaram vinis, né? Meu pai é esse aqui, o gordinho. Então, ele era cantor, compositor, pastor, e eles gravavam isso e ensaiavam em minha casa, lá em casa, né? Então,
tudo que aconteceu nessa época eu trago muito forte hoje. Quer dizer, acho que todos nós, né? Tudo que aconteceu em nossas vidas a gente traz hoje. E se a gente é músico, a gente tem que trazer isso também, né? E com certeza a gente traz. Talvez a gente pode um pouquinho, por conta das regras que a gente começa a seguir, que são que a gente não vive sem regras também, né? Mas se isso for um limitador, eu acho que a gente se priva de mostrar aquilo que a gente é, né? Então, vou falar as duas paixões da música que eu tenho. Como vocês já viram e sabem, né? Eu tenho uma paixão por arranjo vocal, vocal em geral, né? Seja coral, grupo vocal. E foi até assim, muito inocente de como eu comecei a fazer a graduação, quando eu fiz o vestibular. Eu fiz na intenção de aprender a fazer arranjo vocal. Essa sempre foi a minha intenção. E lá aprendi coisas muito valiosas, grandiosas, que está nessa segunda paixão, né? Que é a orquestração. A orquestração, esses fundamentos da orquestra me mostraram assim... Não vai estar essa farol o dia inteiro hoje, almoço, janta, não? Não. Tem um microfone ligado aí. Bem, os fundamentos da orquestração também me trouxe muitas coisas que hoje eu uso no arranjo em geral, principalmente no arranjo vocal, que é algo que a gente geralmente usa, não pensa muito em sair daquelas bases, né? A orquestra, ela é uma usina de som, não só pela pujança da orquestra, como produtor de grandes volumes sonoros ou densidades e tal, mas também na grande capacidade de criar sons diferentes, né? Timbres diferentes, tanto como instrumentos solos, né? Que são vários instrumentos, quanto combinações. Se a gente pensa em combinações de sons, a orquestra é um grande produtor de timbres, né? E essa associação eu faço com a voz, né? Se a gente pensar em cinema, música para cinema, a orquestra, ela domina essa área. Claro que existem trilhas sonoras feitas somente com piano, com violão, mas a orquestra domina essa área, né? Bem, para colocar, assim, a gente entrar um pouquinho nesse assunto da orquestração e de timbres e de manipulação de sentimentos, né? Que a música tem esse poder de levar você para um lugar, para levar você para um tipo de sentimento, né? Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo, né? Um trecho de um filme que tem duas trilhas sonoras. A primeira mostra um filme muito engraçado, divertido, em que as pessoas se divertem fazendo corridas. Acho que vocês provavelmente já assistiu esse filme, né? E o segundo momento do filme, aí eu paro e falo para vocês também, tá? Vamos ver esse primeiro momento.
Aqui, vocês sabem que filme é esse? Carruagens de Fogo, né? Como? Ah, sim, Carruagem de Fogo. Esse filme, claro que essa trilha não tem a ver com o filme, né? Se tivesse essa trilha sonora, seria outro filme, né? Um filme cômico, que as pessoas fazem caras e bocas, tentam correr de uma forma desengonçada, né? É essa ideia que dá quando a gente assiste o filme com essa trilha sonora. Agora eu vou passar o filme com a trilha que é realmente a original. Aqui dá para a gente perceber bem como a música conduz o filme, né? Em muitas vezes. Eu digo que aí são dois filmes diferentes, né? Um que leva você para um lugar, outro que leva você para outro lugar. A gente, como arranjador, a gente tem que ter essa capacidade, sabendo que a voz é tão modelável, como uma orquestra, a voz é tão produtora de timbres diferentes, né? Quando eu falo aqui, eu não falo somente com uma nota musical. Eu falo com notas musicais, eu falo com elementos que denotam que tem um ritmo, né? O professor André Protásio, ele tem um arranjo que é fantástico. Ele usa as sílabas para fazer a pulsação rítmica da música. Não sei se vocês conhecem um arranjo dele que fala joga as cascas, né? Ele é carioca, então isso fica mais evidenciado. Ele fala joga as cascas, joga as cascas, joga as cascas. Isso tudo em um termo, né? Em uma frase. Joga as cascas, né? Então, a voz, a gente não se dá conta em quantos sons, em quantos timbres a gente pode produzir com a voz, e às vezes a gente só fala em voz de peito, em voz de cabeça, em voz nasal, em algumas colocações, impostações, mas a gente esquece de outras possibilidades que são quase infinitas da voz, né? Acho que até mais do que uma orquestra. Então, a gente, como arranjador, a gente tem que, eu falo sempre, a gente tem que brincar com o sentimento dos outros. A gente, na melhor forma possível, né, de se entender isso, a gente tem que fazer arranjo para pegar aquele coração daquela pessoa, apertar, depois soltar, fazer carinho. Então, esse pensamento de que a música tem esse poder,
né? Não uma música solta, mas quem está compondo, quem está fazendo, elaborando, né, esse arranjo, essa composição, tem que ter nas mãos, né? Então, a gente não pode deixar isso passar assim em branco e a gente só seguir algumas regras que a gente conhece e passar a vida toda fazendo dessa maneira. Porque a voz, ela é moldável, né? Eu estou aqui com o meu pé, para não me perder, eu vou mudando aqui de vez em quando. Bem, depois dessa introdução, eu vou falar um pouquinho sobre as aulas, o que vamos ter nas aulas daqui para frente, tá? Bem, essa primeira aula, ela vai ter um breve histórico da música vocal. A gente não vai se aprofundar nisso, porque eu não sou um professor de história da música, mas eu acho que é muito importante a gente, como arranjador, conhecer alguns pontos que são relevantes, né, para um arranjador, para um cantor, para um maestro que trabalha com vozes, né? Vou falar de diversos estilos em canto em grupo. É importante a gente conhecer os estilos para poder trabalhar nas músicas e os principais grupos vocais pelo mundo, tá? Deixa eu tirar aqui da tela. Tá. A partir da segunda aula, a gente vai trabalhar mais técnicas, né? Como escrever, como pensar na harmonia, como reharmonizar, pensar em timbres, como a gente deve valorizar um timbre ou outro. Na terceira aula, fazer esse paralelo de coro tradicional e coro moderno, que tem de diferente e o que tem em comum, né, nesses dois tipos, né, de trabalho. Na quarta aula, a gente vai fazer um planejamento de um arranjo vocal, aí já é uma mão na massa, né, a gente fazendo e analisando também como é feito. Eu queria começar essa parte com uma pergunta, né? Existiu alguma época sem música? Eu já vi uma cabecinha balançando aí falando que não, né? Assim, partituras a gente tem para músicas de bem pouco tempo para cá, né? Se a gente for pensar em Bach, ali em 1700, né? Se a gente for pensar em Palestrina, que a gente também tem partituras, né? Ali é 1550, mais ou menos, naquele tempo, a Renascença, né? Um pouquinho mais atrás, a gente tem alguns escritos também. Mas e aí? Aquele tempo todo para trás, a pré-história, por exemplo, existiu música naquela época? Existia música? Vocês podem falar, viu? Acho que só não existia música antes do ser humano, talvez. Como? Talvez só não tenha existido música antes do ser humano. Ah, tá. Não sei. O ser humano existiu junto à música, né? Tá certo. Bem, a gente não tinha partituras na pré-história, mas a gente tem algumas referências, né? Olha essa pintura rupestre, que se chama Dança de Cogô, né? A gente imagina alguma dança sem música, uma dança em silêncio? É difícil imaginar, né? Aqui pressupõe que tenha uma música aqui, nesse momento da dança. E essa imagem está aqui como 10 mil anos antes de Cristo. Não sei se a gente consegue pensar nisso, 10 mil anos, né? Aqui, essa imagem da direita, nessa flauta,
feita de osso, né? Encontrada, tem 40 mil anos de idade. É uma coisa que a gente não consegue imaginar, né? Para a gente ter uma ideia simples desse tempo, eu coloquei aqui uma linha do tempo, com alguns personagens da história bíblica e alguns eventos, né? Aqui. Pronto. Aqui o Marco Zero, com Jesus, né? E olha lá, o tempo mais antigo que eu coloquei aqui foram da construção das pirâmides do Egito, que datam de 2.200 anos antes de Cristo. Como é que a gente pode imaginar música há 40 mil anos de idade para trás, né? Só dá para pensar que, igual a Larissa falou, existiu o ser humano, existiu a música, né? Bem, vamos para frente, para a próxima pergunta. Qual a música mais antiga que conhecemos? Foi isso que eu falei, a gente conhece porque tem partituras, né? Algumas pessoas vão falar assim, dos Beatles. A música mais antiga que eu conheço dos Beatles, de 1960. Mas aí a gente tem partituras de 1500, da época do descobrimento do Brasil. Né? A notação musical veio do século XI, né? Guido de Arezzo. Tinha uma notação musical que não era essa que a gente tem hoje, né? Mais antiga, e a gente dá para observar alguma música ali. Mas antes disso, não, a gente não conhece dali para trás. Então, o que a gente conhece de música é algo muito novo. Muito novo. A gente não conhece a música antiga realmente, né? A gente fala música antiga, mas realmente a gente não conhece. A gente conhece as músicas novas a partir ali de sei lá, do século X, século IX, por exemplo. Olha aqui essa pintura, mulheres tocando instrumentos musicais e dançando, de 1400 a.C. A gente pode observar que os instrumentos já eram muito elaborados, né? Uma harpa, um instrumento parecido com violão, né? Outro tipo de harpa, flautas. Então, já havia uma elaboração de instrumentos, né? Pelo menos a música instrumental, a gente pressupõe que já tinha um desenvolvimento maior, aqui em 1400 a.C. A última pergunta é: qual é a finalidade da música? Não sei se a gente já falou aqui alguma coisa sobre isso, sobre a finalidade da música. Acho que já no começo, a gente já passou por esse tema. A finalidade da música, assim, a música e a dança que andam de mãos dadas, elas sempre foram assim afazeres sociais, né? Elas sempre estiveram ligadas assim a celebrações, a eventos coletivos como guerra, como nascimento, morte. Deixa eu passar esse slide aqui. Né? Rituais. A gente não pode conceber algum evento coletivo nesse porte assim, né? Que uniam realmente a música coletiva. Ela não só impulsionava, ela não impulsiona somente o corpo, né, para dançar, mas impulsiona ela mentalmente também, né? Ela dirige os nossos pensamentos para um mesmo objetivo, e é assim que acontece
sobretudo nas guerras, né? Que as pessoas têm que estar com o mesmo objetivo, ninguém brigando entre si, mas o mesmo propósito. Isso acontece também nos rituais, nas igrejas, nos louvores, né? Então, a música e a dança, elas sempre estiveram assim ligadas com a sociedade. Bem, seguindo em frente. Agora a gente dá um salto aqui e tem uma setinha apontando ali, está vendo? Vamos para 1600 depois de Cristo. E o objetivo aqui, como eu já falei, não é a gente falar sobre a história da música, mas a gente pontuar algumas coisas que são relevantes para a gente, como músico e arranjadores, principalmente, né? Em 1600 aconteceu dois eventos que são importantes. O primeiro foi o canto gregoriano, né? Algumas pessoas falam assim que o canto gregoriano... Do meu nome aqui. Como? Desculpa, alguém que abriu o microfone, tá bom? Pode ir em frente. Tá. Que o canto gregoriano foi criado por conta dos modos gregos, né? Que é feito em cima dos modos gregos. Mas, na verdade, o canto gregoriano foi uma compilação de músicas já praticadas nessa época, na época anterior, né? E o Papa Gregório, ele fez uma compilação, fez uma organização dessas músicas que eram praticadas em vários locais, né, do Império Romano, que era vasto ali, que abrangia vários outros lugares, como o Sul da África, o Oriente Médio. Então, que ele percebia ali que cada lugar, a liturgia na igreja, né, era feita de forma diferente. Não dá para pensar que uma música no Oriente Médio era praticado igualmente a música na Europa, por exemplo, né? Então, ele fez essa unificação. Hoje a gente tem um pensamento bem diferente sobre essas coisas, né? Que quanto mais códigos culturais diferentes, as possibilidades são maiores, são mais ricas, né? Você vê as diferenças das manifestações em seus lugares. Mas naquela época, o objetivo era esse, de unificar o ritual, né, da liturgia na igreja, para poder a igreja falar uma mesma língua, por exemplo, né? Bem, o segundo ponto nessa época que eu destaco aqui foi a inserção do órgão de tubos como acompanhamento da voz, né? O que até então era cantado somente por vozes, agora tem um acompanhamento dos órgãos dentro das catedrais, né? Inclusive, quando se falava de música a capela, é a música cantada numa igreja pequena, né, na capela, porque não tinha o órgão para acompanhar. Então, música a capela seria a música feita, cantada conforme cantam na capela, né, sem o instrumento. Bem, esse canto, ele foi evoluindo, ele partiu de um canto que era o mais simples possível, que era o canto-chão, né? O canto gregoriano, com uma voz, o canto uníssono, praticado somente por vozes masculinas, e permaneceu assim por muito tempo, né? E ele se dividia em dois, o canto silábico
né, que privilegiava o texto, em que existia para cada sílaba uma nota, né? E o canto melismático, que era o contrário, né? Privilegiava as melodias. Às vezes os textos eram pequenos, um glória, um amém, e a melodia fazia aquelas ondas sinuosas de melismas, né? Vamos escutar um pouquinho como era esse canto. Bem, o canto para se adquirir uma segunda voz aí demorou uns 300 anos, né? Para essa evolução chegar a duas vozes, que permanece até hoje, parece que na música sertaneja, né? Mas a diferença é que a música sertaneja ela se faz a partir de terças e sextas, né? E nessa época, esses intervalos eram tidos como dissonantes, né? E a gente percebe como assim a maneira da gente ouvir, conceber as coisas mudam bastante, né? Então, o segundo canto, que já era com duas vozes, era o órgão, né? Que tinha esse canto simples, né? Que é o canto-chão, e mais uma voz que era na quarta, feita em quartas paralelas ou quintas paralelas, né? E podia ter também a oitava ali. Vamos escutar. E a segunda voz em quintas, e podia ter uma oitava também. É interessante isso, que como muda, né, a nossa percepção de bonito, de estranho, né? Geralmente a gente acha bonito aquilo que a gente reconhece, o que a gente já ouviu, o que a gente ouve sempre, né? A gente tem essa coisa da estranheza como algo que é feio, pelo menos a primeiro momento. Depois, quando a gente tem uma convivência com aquilo, a gente já começa a escutar diferente. Isso acontece muito com álbuns, né, que são lançados, a gente não conhece a música, principalmente de compositores mais complexos, que a gente escuta num primeiro momento, a gente tem uma estranheza, assim, não acha tão bonito, depois a gente reconhece, né? E isso vai mudando com o tempo. Essa percepção tem a ver muito com o lugar, com o tempo, com a sequência em que a gente ouve aquilo, né?
Bem, aí a gente salta para a polifonia, que já é uma elaboração bem maior, né? Para se adquirir uma segunda voz, demoramos bastante, né? Mas depois desse primeiro passo de somar uma voz com outra, foi muito rápido para chegar numa elaboração como a de Bach, né? Como as fugas de Bach, que são coisas incríveis, né? Uma matemática fabulosa. A gente fica por aqui porque Bach desenvolveu de uma forma tão grandiosa esse tipo de música, né? Que é difícil a gente mostrar outro ponto adiante com uma destreza tão grande de um compositor, nesse sentido da polifonia, né? E a fuga era o ápice desse trabalho composicional. A fuga, ela se apresentava, a gente vai escutar aqui, a fuga ela se apresenta com um tema, né, em uma das vozes. Depois dessa apresentação, uma segunda voz reapresenta esse tema, só que numa quinta, na dominante, e essa primeira voz vai elaborando um contraponto, né? E assim segue sucessivamente, voz por voz. E como o nome sugere, parece que uma voz está fugindo da outra, porque elas não querem bater no mesmo local, como uma homofonia, né? Acordes batendo iguais, no mesmo ritmo. Então, a fuga sugere isso, as vozes fugindo umas das outras. E eu coloquei aqui para a gente escutar uma música de Bach, uma fuga de Bach para órgão, em sol menor, só que está dentro do nosso assunto de vozes, porque ela está feita uma transcrição pelos Swingle Singers, né? Aí a gente percebe como Bach, apesar de matemático, né, ele era assim grandiosamente musical, chegando a ser lírico, né, dentro daquela matemática dele. Então vamos escutar aqui os Swingle Singers cantando essa fuga. Da
Que coisa, hein? Agora a gente segue para outro lugar. Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar algo? Agora a gente segue lá para frente. Para o final do século XIX, né? O blues. A música americana influenciou muito o que hoje a gente conhece como música vocal também moderna, né? E o blues foi uma semente, né, disso tudo. O blues é um gênero que deu origem a vários outros tipos de música, como é o rock and roll, o country, o gospel, o funk e suas consequências, como hip hop, né? O blues é uma música essencialmente negra, né? Não tem uma mistura assim. E a herança do blues, claro, é óbvio, vem lá do continente africano, mais precisamente nas pessoas trazidas como escravo para trabalhar, trazidas como escravos para trabalhar nas lavouras, né? De milho, de algodão, nos Estados Unidos. Para a gente visualizar esse ambiente, né, que essa música nasceu, eu trouxe um vídeo aqui para a gente ver. Went down to the river Jordan, where John baptized 3. When I walked the devil in hell, says Johnny baptized me. I say, roll, Jordan, roll. Oh, now roll, Jordan, roll. My soul arise ever, Lord, for the year Jordan roll. Well, some say John was a Baptist. Some say John was a Jew. But I say John was a preacher, cause my Bible says so too. I say, roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Hallelujah, roll. Bem, essa música se apresentou assim como uma forma de oração, de ritual, uma forma de redimir os problemas, as tensões, o sofrimento do dia a dia, daquele trabalho desgastante, né? E a música americana se dividiu em duas partes. O blues, propriamente dito, né? E os spirituals, que também eram blues, mas só que ele foi contagiado, né? Com o evangelho, né? Como eles dizem, o gospel, né? A palavra de Deus. E o blues absorveu muito bem isso e levou para dentro das igrejas, que eram igrejas também segregadas, né? Não as igrejas dos brancos, mas as igrejas dos negros, uma notinha que era muito especial, que é a nota blue, né? A nota blue, sobre a nota blue, eu vou pegar aqui o violão. A gente tem uma noção já fixa na mente de que o acorde maior... Vocês escutam bem o violão? Sim, né? O acorde maior, ele é alegre, né? Ele dá essa sensação de alegria. O acorde menor, ele é melancólico, né? Denota tristeza, tá? E essas duas notinhas se faz, todo mundo sabe, todo mundo aqui sabe, que é pela terça, né? A terça maior, aqui é um dó maior, então é um mi e um mi bemol.
E essas duas notinhas, elas não convivem bem. Né? Nem dá para dizer que é dúbio, é um acorde dúbio, não sabe se é maior ou menor. Não, ele causa realmente uma sujeira. Né? Então, essas duas notas não convivem, a não ser que esse Mi bemol seja um enarmônico, né? Um Ré sustenido, que aí a gente pressupõe, a gente arma aqui maior na base, né? O Mi natural, e o Ré sustenido na ponta, mas pressupõe que seja um acorde dominante, então tem uma sétima aqui. Aí cabe. Mas esse é um acorde de passagem para outro acorde, né? Ele não é um acorde de repouso. O único lugar, única música que acontece isso, um acorde que comporta essas duas notas e é um acorde de repouso, é no blues e nas músicas que derivaram do blues. E me parece que a música comporta dois sentimentos, né? O lamento um canto com a notinha menor, né? Com Mi bemol, em cima de um acorde maior. E o acorde maior, que representa uma alegria, poderia ser uma esperança, né? Num dia melhor, numa vida melhor, como os Spirituals sempre fala, né? Há um lugar além do rio, além dos vales, além da montanha, uma terra prometida onde mana leite e mel, onde a gente vai chegar, né? E com isso cantado também em lamento pela nota blues. Isso se fez presente tanto na música blues, né? Que é a célula que originou tudo isso, como no gospel, né? O gospel levou para a igreja, né, essa forma de lamento e de alegria, de uma forma muito exacerbada. Eu vou colocar aqui um vídeo para a gente analisar, e eu queria que vocês falassem o que perceberam nesse vídeo, nessa forma de canto, certo? O que vocês acharam dessa música, desse jeito de cantar? Algumas pessoas podem dizer assim, eu achei que tem um chat aqui, né? Eu não estou vendo passar o que vocês estão falando. Não sei se é um problema
daqui do meu computador. Acho que vocês estão falando aqui, eu não estou vendo. Estão escrevendo. Mas algumas pessoas podem falar assim que achou exagerado, né? Outras pessoas podem dizer que achou muito empolgante, que é realmente muito empolgante, né? Outras pessoas acharam que ela balança o cabelo demais, mas na verdade não tem nada exagerado. Tem uma história, né? A partitura do gospel é simplesmente um rascunho do que realmente a música é. O gospel leva a cantora balançando o cabelo ali, ela tem a propriedade de cantar ali, balançar o cabelo e falar assim, não, esse lugar é meu, essa música é minha, eu vivo isso aqui que eu estou cantando, né? Então, não dá para a gente construir um arranjo gospel ou pegar uma partitura e cantar as notas, né? É impossível. Impossível você desconhecer de toda uma história, de tudo que há por trás dessa música e cantar certinhas notas. Não, você não vai estar cantando gospel. Pelo menos bater palma, você vai ter que bater palma, vai ter que gritar, né? Os cantos lá nas lavouras de algodão, o pessoal gritava mesmo, né? Tinha uma forma ali de que tinha um anunciante, um cantor principal, e os outros gritavam juntos. Então, a gente tem que conhecer, né, essas diversas formas. A gente, como arranjador, a gente tem que interpretar os lugares, os sentimentos para poder fazer os diversos tipos de música. Bem, e é isso que eu vou falar agora, né? A gente vai passar para os estilos, os diversos estilos de música, para a gente dar uma viajada nessas diversas formas, que eu acho que é essencial a gente conhecer. Alguém quer falar alguma coisa, eu falo falar, mas falar mesmo, abrir o microfone aí e falar, porque eu não estou conseguindo ver aqui o que vocês estão escrevendo. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Ok. Não, é que você acabou finalizando mais ou menos como eu ia falar, né? Você perguntou o que a gente achou do canto, né? Não só o blues, né? Todo o trabalho, né? de lavoura que era um processo assim série, né? Ele exigia algum tipo de regularidade na produção. Acabou tendo esse fenômeno musical, né? Você tem aqueles caras que colhem o arroz, né, no Japão, que seja, e tem uma série de histórias que contam, né, que tem um canto específico para também manter a regularidade do que tira, do que coloca, etc., né? Mas trazendo especificamente desse vídeo que você falou, é muito interessante, assim, porque fica nítida a questão assim não existe coisa morna, né? A coisa tem que ser quente, né? Tem que pegar fogo. Então eu acho que toda vez que eu vejo, que eu escuto alguma coisa assim, gospel americana nesse estilo aí, eu penso nisso, assim, eu acho que eles estão o tempo todo tentando dizer, olha, você pode, sabe? Mesmo que a letra não fale isso, né? A maneira como ele tá dizendo é alguma coisa enfática, sabe? É assim, e aí o coro endossa, sabe? É assim, e o coro endossa. É muito interessante isso, assim, eu acho que é uma coisa forte, é de tome posse, sabe? É muito realmente, mas você acabou finalizando aí com o que eu queria falar. Eu tinha levantado a mão, tanto é que eu abaixei. Mas muito legal. É isso mesmo, não existe o morno ali, né? Só a coisa a 100 graus para cima. E é interessante que o gospel, ele tem uma maneira de escrever arranjos que é sempre no agudo, quase sempre no agudo, né? As vozes estão lá para cima, não existe um baixo querendo
dar aquela pomposidade, né? Não existe. É tudo lá em cima. E a gente vai ver isso para frente também. É interessante que você falou que há vários fenômenos que acontecem nesses trabalhos, né? Assim, esse tipo de trabalho, ou nesse tipo de cultura, assim, que tem o sofrimento, mas tem a celebração. Eu estava pensando esses dias sobre a música aqui na Bahia, a música do carnaval, a música de festa, né? Por décadas, eu fiquei impressionado, por décadas, a música de celebração, a música de alegria era feita em acorde menor. Eu falei, como pode isso? Aí, você percebe que tem um quê de tristeza aqui, né? O negro segura a cabeça com a mão e chora, sentindo a falta do rei. Eu falei, só pode ser isso, né? Você não dá para celebrar algo que não seja verdadeiro, né? Se não for verdade, isso não vai acontecer. Você não vai estar pleno, você não vai estar nem feliz. Se você não cantar suas tristezas, você não vai estar feliz. Bem, então vamos dar uma passeada por esses estilos. Alguém conhece o barbershop? Esse estilo? Eu acho que muita gente já escutou, é um estilo que nasceu também, é uma música negra também, como o blues, mas só que ele tem muita interferência da música europeia, né? Então ele já se posiciona diferente, né? A música parece diferente, mas nasceu, como o título diz, o estilo, nas barbearias, que naquela época era quase que nasceu no início do século XX, tá? Que era quase uma espécie de local de encontro que as pessoas iam para se divertir, para cantar, e acabavam criando quartetos. O barbershop é um estilo que é essencialmente quarteto, né? Não existe barbershop de trio nem em quinteto. Então, e ele era interessante, que tinha o baixo, o barítono, a melodia estava aqui, né? E o tenor. Aí ele acontece assim, como foi? Ele também é bem peculiar na maneira da distribuição das vozes, porque ele sempre aconteceu assim muito à vontade. As pessoas chegavam, formavam o quarteto e cantavam, né? Então, a sinuosidade da melodia que ia lá em cima e em forma de onda ia subir e descia, as outras vozes saíam saltando, né? Quando a melodia saltava muito para cima, a voz do tenor abaixava. E quando a melodia descia, poderia descer até mais grave do que o baixo. Então, tem essa coisa de cruzamento de vozes. Esse estilo aí tem muitos cruzamentos de vozes, eu vou mostrar para você. E como era uma coisa de entretenimento também, eles têm um quê assim, de cômico, né? Principalmente o baixo. Vamos perceber isso aqui. You talk about your sweetie. Stop talking about your sweetie. Let's talk about my sweetie now. She's a real good looker. I've listened to your raven. Now listen to my raven. You're gonna hear some raven now. And how just where your sweetie stops, my sweetie begins. I'll tell you, if she's as good as mine, she'd have to be twins. Now, e também de mulheres, né? Iniciou com homens somente, mas... É bem
empolgante assim, esse tipo de música. Quem canta barbershop fica apaixonado, né? Fala que cantar barbershop é muito bom. Bem, vamos para um segundo estilo, que é o doo-wop. Alguém conhece o doo-wop? Se não conhece, já escutou. O doo-wop fez muito sucesso ali também no início do século XX, até 1920, né? Esses 20 anos foi sucesso total. Não, isso aí foi o barbershop, perdão. O doo-wop veio depois, um pouquinho, tá? Mas eles fizeram muito sucesso e venderam discos, assim, eles cantavam junto com outros cantores, e eles se formam assim, um cantor principal, né? Um baixo, e tem algumas características de imitação de instrumentos, mas só que na imitação de instrumentos reais, é uma sugestão. Por isso o nome doo-wop significa palavras sem sentido, mas que sugerem instrumentos musicais, tipo não o jazz, né? Mas era uma música mais simples, certo? Meio rock and roll. E, assim, muito empolgante. Às vezes, essa mania, essa característica que eles tinham de fazer essas palavras assim indecifráveis, criavam até uma nova linguagem, né? Mas eu digo para vocês que é muito empolgante. Eu não sei se a gente resiste a esses ritmos aqui. Quer ver? Olha que música. Bom, 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 dang a dang dang, ding a dong ding, blue moon, moon, blue moon, dip dip dip, moon, moon, blue moon, dip dip dip, moon, moon, blue moon, dip dip dip, bom, 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 dang a dang dang, ding a dong ding, blue moon, blue moon, blue moon. You saw me standing alone without a dream in my heart. Dang dang dang, ding it all, ding blue moon, blue moon. You knew just what I was there for. You heard me say my prayer for someone I really care for. Wow, 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 wow. And then the Saturday É irresistível, né? Esse estilo realmente é muito empolgante. Bem, o próximo estilo é o vocal jazz. Eu acho que todo mundo já conhece, já escutou, né? A característica do vocal jazz é o que as outras, os acordes suspensos, mais tensos, eram acordes de passagem para um acorde mais brando. Esse aqui é o contrário, né? Eles assentavam, a música se assenta nos acordes mesmo complicados, né? Então, os acordes de chegadas e os mais demorados são acordes os mais complicados, né? O vocal jazz tem essa característica. E aqui é um grupo muito, muito bom, que eu gosto muito, um grupo sueco que chama Real Group. Hungry, honey, yeah, why not? I could go for something nice. Maybe you like this cozy place I know just around the corner. Sure, sounds good. I prefer something special with a spice. Count me in, guys. I really gotta get by right away. Wait up, I tell you, I can feel everyone's ready for the real meal. I think I wanna have an introduction for a starter. An appetizer maybe before the beat is getting harder. Let's spice it up, let's
pleasure. Enjoy your dinner, saint or sinner, you'll get a full measure. This night is gonna be a lot of fun. What a groovy place, what a ghastly night. The turntable is set for 1, a 2, a 1, 2, 3, 4, 5. Pass me the jazz, homemade and hot. I wanna get it. Muito bom, né? Esse grupo é fenomenal. Real Good. Bem, o próximo estilo é um estilo contemporâneo, não como a música contemporânea erudita, mas a música praticada, a música vocal praticada hoje. Aí existem esses expoentes, né? O Rockapella, The House Jacks, Home Free, Pentatonix, que fez um sucesso enorme, né? No YouTube, eles são estourados. E a característica deles é que eles misturam tudo que já passou, tudo que a gente viu aqui, eles usam e ainda usam a tecnologia. Alguns usam pedais, né, para modificar o som, microfones para amplificar. E aquela questão que o doo-wop tem de imitação de instrumento ou sugestão de instrumentos, eles fazem mais de uma forma real, né? O som da bateria mesmo, o som do contrabaixo. Vamos escutar. You know, I was just wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it make me feel like it make me feel like legal, parece uma banda de verdade, né? Esse tipo de sonoridade, fazer som de baterias, não é só o homem que faz, não, a mulher também consegue fazer. Inclusive, Larissa, que está aqui com a gente, ela faz esse tipo de som, né? Ela consegue fazer muito bem, com bateria, percussão vocal. Bem, agora a gente chegou no último ponto, que é World Music, né? Tem alguns grupos que eu vou mostrar aqui. O primeiro é o Let's Meet Black Mambazo, é um grupo africano. Aí eu não vou falar nada agora, eu queria que vocês dissessem o que percebeu nesse grupo. E depois eu falo também as características dele. O que vocês perceberam aí? Tem uns usos de língua, de coisa de... uns sons diferentes, que eu não sei se é da língua, porque tem língua que tem isso na língua mesmo, né? E
Ou se é só musical. Mas massa. Ele Eu não sei se é alguma tentativa de construção de uma paisagem sonora, assim. Não sei se tem alguma coisa de natureza aí. Porque, para mim, parecia que tinha, mas como eu não conheço muito bem. Eu ia compartilhar um pouco essa coisa que a Beatriz falou, mas tem um pouco essa coisa da ancestralidade também, uma coisa mais fincada na raiz do... Não sei, mas vem essa questão da ancestralidade, assim, bem forte. Parece isso mesmo, né? Que aquela imitação dos sons da natureza, né? A gente percebe um pouco disso e parece que estão contando uma história, né? E armam assim um ambiente, né? Parece isso. Tem a questão da afinação, que não é tão precisa, eles puxam a tonalidade e começam a cantar. Eu tenho um amigo que foi missionário na África, em Guiné-Bissau. Assim, ele faleceu há pouco tempo de Covid, né? Por conta do Covid. E ele falava que quando tinha alguma celebração, que um começava a cantar, todos começavam a dividir vozes. E era assim, sempre seguindo a melodia, cada um em sua voz. E desde os pequenininhos até os mais velhos já faziam isso automaticamente. Aí tem, a música negra tem muito disso, de seguir a melodia. O gospel tem muito disso na escrita também. Você vê que vem dessa música da África. Bem, outro grupo que eu acho magnífico, que eu quero mostrar para vocês, é o Mistério das Vozes Búlgaras. Não sei se vocês conhecem, né? Uma das minhas preferidas. Fantástico, né? Sim, falam que a afinação é uma coisa fabulosa aqui, né? Falam tecnicamente, elas têm uma projeção bem nasal. Tem uma aqui, a mais velha ali, uma senhora, que parece que é uma gaita de fole tocando, né? Tem um momento que aparece ela cantando com outra, assim, que fica numa mesma nota e ela vai fazendo uma elaboração melódica, que as notas vai e volta rapidinho, parece que tem um autotune na voz. Uma técnica assim, diferente, uma projeção nasal, que é muito específica deles, né? Vozes búlgaras. Quero mostrar outro aqui também. Professor? Sim. Murga, da Argentina, ela se relaciona com algum desses estilos aí? Eu não conheço. É um evento feito principalmente no carnaval, que o pessoal se reúne e eles fazem música vocal, assim, se vestem de alegorias e cantam.
É muito incrível. Eu Bem vou procurar. distante do que a gente vive aqui no Brasil, assim. Não, nunca vi isso no Brasil. E tão perto, né? Maurício, Pois é. Maurício, desculpa, professor. Eu já participei, Olha inclusive. aí. Participei. Olha que interessante. Tem música Participei. vocal? A Murga é uma festa afro de origem africana, né? É um carnaval, é como se fosse um carnaval, né? Assim como você tem no Uruguai, você tem o candombe, né? Sim. Que é o ritmo, o candombe é o ritmo, né? É. O candombe é o ritmo, então tocado pelos tambores de candombe, né? Que tem vários também, cada afinações. E a Murga é um carnaval, é como se fosse um carnaval. Inclusive acontece em fevereiro também. É um evento, né? É um evento. O pessoal sai assim desfilando, né? E cantam assim também, né? Olha que interessante. Eu já anotei aqui, vou procurar. Quero conhecer esse. É muito legal. Se diverte pra caramba. E eles sempre contam uma história, né? Ele tem todo um enredo por trás do que eles estão cantando, assim, bem interessante. Participei de um evento lá em Córdoba, e aí tinham vários grupos de Murga que se apresentariam naquela noite. Todos eles cantavam, e eu não entendia nada que eles estavam cantando, obviamente, mas tinha uns amigos argentinos lá que davam risada com o que eles estavam falando, então imagino que seria uma história assim, uma coisa bem interessante. E tem acompanhamento de instrumentos? Alguns têm acompanhamento harmônico, outros só percussão. Daí tinha uns que davam um tom assim, pegavam um tom do nada e começava a cantar e abria vozes, outros que davam um tom com o instrumento, era bem curioso. Que bacana. Agora eu vou mostrar um grupo que é de Cuba, não sei se vocês conhecem, o Vocal Sample. Eles têm também uma projeção nasal, mas é diferente desse nasal que é das vozes búlgaras, né? E a gente vê que, a gente fala assim, uma projeção nasal só existe uma, mas não, né? Só falar em nasal existe várias maneiras de se comportar, né? Que a voz se comporta. São especialistas em salsa. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá. Diferente também, né? É uma maneira diferente de projeção de voz, que vem do estilo latino, né? Essa sonoridade assim, de nasal, nessa projeção. Parece que eles estão usando aquele kazoo, sabe aquele instrumentinho? Ah, sim. Tá. Eu não conheço não, mas eu ouvi falar de kazoo. Eu acho que é isso. Toda a percussão é feita com a voz e com a batida da mão, né? Muito interessante. Tem eu não sei que instrumento eles tentam imitar ali, tem, né? Parece que é um de corda, né? Queria agora abrir um espaço para vocês falarem o que achou desses estilos, né? Desses diversos estilos, se vocês conheciam,
se vocês acharam interessante, qual que foi mais interessante, assim, para vocês. Aqui eu sugeri vários para vocês procurarem, né? Escutarem também. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade. Eu assisti eu não consigo lembrar nome de nada, para falar a verdade. Mas eu assisti um seriado na Netflix que falava sobre gospel. E aí era tipo Big Brother, só que de coral, sabe? Aí eles faziam uns testes lá e as pessoas tinham que cantar, estavam formando um super coral. Acho que tinha alguma coisa a ver com isso o título. E aí veio uma mulher lá e a regente do coral, que era top, não era regente, acho que ela era preparadora, não sei. E aí ela falou que a mulher era tenor. Eu queria saber se isso é uma ignorância minha, porque eu realmente não conheço isso. Ou se isso é específico do gospel, se tem essa coisa, porque realmente ela falou tenor. Aí ela falava assim, todo mundo falava, a menina que foi classificada, que não existia isso, que eu era, sei lá, contralto, alguma coisa assim, sempre ficaram me taxando de contralto, não sei o quê. E ela falou, eu sou tenor e tal. E aí eu queria saber, assim, sair um pouco da minha ignorância aqui. Não, mas a única referência à mulher tenor, assim, acho que tem, talvez aqui, algumas pessoas que podem falar melhor sobre isso, mas é no estilo barbershop, né, que divide aquelas vozes assim, e tem uma voz que é designada para o tenor, né, e isso fica na partitura tanto para homens quanto para mulheres, né, mas aí, nesse caso, é dedicado só a esse estilo barbershop, né, que realmente faz uma voz como se fosse o tenor daquele grupo, né, porque é dividido por baixo, então tem o baixo que a mulher faz, né? Tem o barítono, a melodia e o tenor também. Mas, assim, está ligado muito a esse estilo barbershop. Em outro lugar, eu não sei falar. Irã, sou eu. Oi, Eduardo. Beatriz, foi você que perguntou sobre o tenor, não foi? Isso é uma coisa curiosa e é uma coisa que anda mudando muito. Então, bom, eu entrei porque, desculpa atrapalhar, mas é só porque isso é uma questão importante quando a gente está aqui falando do século XXI. Uma coisa que a gente vai notar, eu não sei se depois eu vou perguntar isso para vocês, com relação ao trabalho que vocês fazem ou os grupos que vocês participam ou ouvem, é a seguinte: Irã vai concordar comigo nisso. A tessitura das pessoas está mudando. A gente vê nos últimos anos, você vai na escola que você trabalha, na igreja que você trabalha, no coro da comunidade, de uma certa maneira, aquela ideia de tessituras específicas que a gente via nos manuais tempos atrás, 50 anos atrás, já não cabem muito. Então, essa é uma coisa muito importante. Segundo, às vezes o nome tenor significa simplesmente o lugar onde está aquela voz. Então, se você pegar esse repertório gospel, principalmente, você vai ver, esse aí que o Irã mostrou, por exemplo, você vai ver que o soprano nunca é muitíssimo agudo, e a terceira voz nunca é muito grave. Então, essa terceira voz ela tem uma altura que ela é mais ou menos comum. Mulheres podem cantar naquela altura, homens podem cantar naquela altura. Então, a ideia da gente ter esse nome tenor na cabeça muito fixadamente como voz masculina aguda, principalmente, ela há algum tempo já vem sendo flexibilizada. Por mais que, se você for ler nos manuais de instrumentação, eles vão dizer assim, tenor é a voz do homem aguda que vai dessa nota até aquela nota. Tudo isso é flexibilizado. Então, no coro gospel acontece muito isso, principalmente porque é muito comum a textura de 3 vozes e não de 4. É muito comum isso aí. E, às vezes, por causa disso, a voz de baixo ela é mais aguda e ela é numa região confortável. Então, depende muito. Eu trabalhei muitos anos com coros de empresa, com coros amadores, com coros de empresa. Muito comum, senhoras de voz muito grave, que cantavam no tenor amarradonas, isso não era uma questão. Vários fatores influenciam nisso, às vezes idade, às vezes referências, às vezes fumo. A pessoa que fuma muito tem a tendência a ter uma voz mais grave. Por isso, o nome especificamente, às vezes, se refere a um lugar que a pessoa está cantando, a uma função que ela está fazendo, e não necessariamente a voz especificamente.
E a última curiosidade, sabe o que significa tenor? O termo tenor vem de tenere, no latim, que significa segurar, significa manter. Quando começou os primórdios da polifonia, sequência e tudo mais que o Irã estava tocando ali, o órgão, tinha uma voz que era a voz principal, que tinha a melodia principal. Essa voz era chamada de tenor. Por isso começou esse nome. Aí, aos poucos, foi sendo aquela voz masculina aguda. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver, talvez seja uma das estruturas que a gente vai ter que abalar na nossa cabeça quando a gente estiver falando durante esse curso todo de coro do século XXI. Desculpa, Irã, já estou saindo de novo. Não, desculpa o quê? Eu agradeço aqui. Isso aqui é uma troca, né? E realmente... Sim, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite. Também, como senhor, eu tive o privilégio e a oportunidade de, quando eu era pequena, o meu pai também cantava num quarteto masculino. Oh. E o que acontece? Eu tinha meus 7, 8 anos, de quarta era o ensaio do quarteto, depois do culto, de final de semana era o coro. E aquelas vozes masculinas, assim, harmonizava tão bem na minha cabeça, era tão gostoso. Eles cantavam a música daquele quarteto brasileiro, Arautos do Rei. Né? Eu gosto bastante, inclusive, assim, por gostar tanto, hoje eu ensaio um quarteto masculino faz uns 15 anos, com mudança de formações, mas eu faço. E eu sempre ouvi bastante as mudanças de estilo, como posso dizer, a altura das vozes do quarteto Arautos do Rei mais antigo, eles têm 60, quase 70 anos. Os mais antigos, a harmonia parece que as vozes eram mais encorpadas, o tenor, vamos assim dizer, era mais fechadinho, mais no lírico. E eu gosto de ouvir hoje Arautos do Rei, é totalmente diferente o estilo, vamos assim dizer, o ritmo e as vozes também. E referente a tessituras, tem um quarteto, eu não lembro se chama Quarteto Alfa, que eram 3 homens e uma mulher fazendo a voz do primeiro tenor. Não lembro o nome do quarteto. Né? Era isso que eu gostaria de compartilhar, que assim, em nosso país também tem vários quartetos bons, o Quarteto de Leade, Quarteto Atos, o Arautos do Rei. Eu sou um pouquinho, assim, as pessoas gostam de ouvir a música mais moderna, a gente teve que adaptar, fazer um ajuste muscular, vamos assim dizer, para algumas mudanças, mas eu acho legal essas mudanças, né, que ocorreram de 60 anos para cá, nesse tipo de quarteto. Você gosta hoje do Arautos do Rei? Eu do jeito que eles cantam? Olha, assim, como que eu posso dizer? Eu não gostei Eu acho que o primeiro tenor, o Fernando, ele poderia cantar um pouquinho diferente. Não sei se é porque eu gosto de um tenor um pouquinho mais encorpado. Bom, é questão de gosto, né? Sim, Gostei sim. do baixo, que eles fizeram troca de componente. Ai, vixe, já estou me alongando, né? Não, fica à vontade. Não, eu gosto de algumas coisas, né? O Fernando, eu acho que ele chora muito. Eu conheço o pessoal. Inclusive, já fiz arranjo para eles. Ah, entendi. Não, mas não... Oi? Opa! O que foi que aconteceu? Peraí. Deixa eu voltar. Tá. Inclusive, eu fiz arranjo para eles num DVD que se chama 360 Graus. Não sei se você conhece. Uma música que eles cantaram com Joyce. Ai, jura? Né? É a capela, né? O Milton, é a capela. Nossa! Ai, que Aí eu tudo. fiz aquele arranjo. Agora, essa questão da identidade, você percebeu que mudou. Mudaram-se as vozes, né? Eles já têm não sei quantas formações, mais de 50 anos de estrada aí, né? E o estilo permaneceu, que é um estilo mais sóbrio, né, de quarteto,
Sim, E claro. você identifica, a identidade do grupo permanece, né? Você escuta o Arautos do Rei, você sabe que é o Arautos do Rei, né? Sim, sim. Apesar de todas essas mudanças, né? Porque eles continuam naquele tipo de harmonização, Sim, sim. né? Então, isso dá essa junção, essa coerência desde o início. São arautos do rei lá atrás, há 50 anos atrás, são arautos do rei hoje também, apesar das mudanças, né? Então, assim, deixa eu melhorar. Assim, só foi um detalhe que eu falei do primeiro tenor. Ele é muito bom. Eu concordo com você. certeza. É só uma questão, talvez, de gosto. De gosto. Mas no grupo, quando ele solo, é uma coisa. Agora, quando junta, timbre a casa melhor. Eu concordo com você. Ele tem uma voz bem suave, né, para um tenor, que sempre foram mais enfáticos, né, aquela voz mais que pronunciam mais, né? Professor, deixa eu só te fazer uma pergunta antes de você prosseguir em relação ao slide anterior ainda. Tá. Você considera todos os estilos de canto a capela uma ordem cronológica ou eles aconteciam simultaneamente, assim? Aconteciam simultaneamente, mas esses dois, esse primeiro, o Barbershop, ele aconteceu no início do século mesmo, 1900, né? E seguiu até 1920. E bastante coisa norte-americana, né? Dá para perceber, a gente coloca a Europa e, enfim, outros lugares do mundo aí também. Já é outro caminho, né? Eu acho que os Estados Unidos, eles têm um know-how, assim, para esse tipo de música, grupo focal, né? Acho que eles investiram bastante, tem concursos dedicados, e escola mesmo, né? Com gravações e tudo mais. Tem todo ano, né, sai um disco do concurso daquele ano de música a capela. É incrível como eles absorveram isso e tornaram assim deles, né, uma identidade forte. Então é por isso que eu peguei essa referência americana. Mas eu gosto muito dos grupos da Europa, né? O jazz europeu também tem uma influência, né? O jazz que nasceu nos Estados Unidos. Eu gosto muito dos grupos da Europa. Inclusive, os single singers são totalmente europeus, né? Eles são ingleses, né? Que cantou aquela fuga de Bach. Então, tem uma maneira de fazer o vibrato. Praticamente, eles não têm vibrato na voz, né? Diferente do americano, que tem um vibrato mais elástico, né? Com a extensão maior. Opa! E também agora do King Singers também, né? King Singers, exato. Que também é um outro, né? Mas eles também fazem assim uma coisa, claro, mais erudita, mas também fazem também outros estilos, né? Até mesmo quando cantam jazz, que eles têm alguns arranjos de jazz, eles cantam meio impostado, né? É engraçado isso. Tem um chanticleer também, eu vou colocar depois para vocês aqui. Não sei se eu coloquei aqui esses grupos, não, foram mais os americanos. Tem um que não sei se ele é de algum grupo, mas o que faz muita coisa assim vocal é o Bob McFerrin, né? O Bob McFerrin. Muita coisa boa, cara. O cara, pra mim, é sensacional. Eu assisti o Bob McFerrin aqui no Teatro Castro Alves. Foi o melhor show da minha vida. E só tinha ele no palco. Ele e o microfone ali, nossa. Foi uma coisa impressionante. Não dá para falar aqui. Que você não assim, sentir a mesma coisa que eu senti. Mas foi fabuloso. Na pegada do King Singers tem o Vox 8 também, né? O Vox 8, O Vox 8 é de onde, Larissa? Você eu sabe? acho que é Inglaterra. Inglaterra.
Eles cantam muito Com bem. certeza, é. Será que vocês podem compartilhar esses nomes aí no grupo depois? Porque eu vou fazer uma playlist das sugestões. Vamos sim, vamos sim. Larissa conhece muita coisa. Ah, não conheço tanto quanto você, não. Porque eu sou mais velho, mas você é bem interessada. Bem, que horas são? Faltam 15 minutos, né? Tá. Alguém quer falar? Que eu vou mostrar uma última música, que é bem rapidinha. É o que se alguém quiser falar, pode falar alguma coisa sobre o assunto aí. Senão eu sigo aqui. Esse é o grupo vocal. Aqui sou eu ali sentado com a jaqueta, com Photoshop. A gente, no primeiro CD, a gente gravou essa música, que não tinha intenção de virar música. Eu estava fazendo uma gravação com um grupo de idosos, né? Aí uma senhora apareceu lá em casa para fazer essa gravação e ela gostava muito de conversar. Aí ela contava os casos dela e eu ficava esperando, né? Vamos gravar? Ela contava tal. Aí era bem interessante o que ela falava assim. E ela falou que queria casar. Eu falei: a senhora quer casar? Quero. Eu estou indo agora fazer um chá de cozinha porque eu vou casar. Tá? E contou uma história mirabolante. Aí eu gravei porque eu percebia que ela falando, ela cantava, né? É como diz, o baiano não fala, canta, né? Então ela falava cantando assim, eu falei: eu vou gravar essa mulher aí, porque eu já estou com uma ideia aqui de fazer uma música sobre essa fala dela. Então eu peguei um trechinho do que ela falou e a gente cantou por trás. Só para dizer que a música em si, ela tem sotaque. Ela tem sotaque, ela mostra de onde você é, né? Principalmente quando tem texto, né? A voz. Quando eu falo meio nasal, porque o baiano tem essa coisa de falar pelo nariz também, né? O paulista é meio assim na garganta. Eu já morei em São Paulo também, eu conheço. E é bem diferente, você vai conhecendo os lugares através do som, né? Então, a música tem sotaque, até mesmo a música sem voz, a música instrumental tem sotaque, a gente sabe de onde ela vem. E para exemplificar isso aí, fechando nossa conversa de hoje, vai o Chá de Cozinha, com a Banda de Boca. Você é maluca? Nem namorado você tem. Fazer chá de cozinha. Eu fiz, mas eu tô fazendo esse chá de cozinha porque eu vou casar. Você é maluca? Nem namorado você tem. Fazer chá de cozinha. Eu fiz, mas eu tô fazendo esse chá de cozinha porque eu vou casar. É muito interessante a melodia que ela faz. Se fosse escrever isso, seria bem difícil, porque ela vai no grave, vai no agudo, volta para o grave. Né? Eu vou passar de novo só para a gente prestar atenção nessa melodia. O que a gente faz é segundo plano. Mas a melodia que ela criou na fala é uma coisa muito legal. Você é maluca? Nem namorado você tem. Fazer chá de cozinha. Eu fiz, mas eu tô fazendo esse chá de cozinha porque eu vou casar. Você é maluca? Nem namorado você tem. Fazer chá de cozinha. Eu fiz, mas eu tô fazendo esse chá de cozinha porque eu vou casar. É isso aí, pessoal. A gente termina aqui. As próximas aulas não vai ser mais assim tão abertas de ideias, de papos, de conceitos. Vai ser mais técnico mesmo, como escrever, como elaborar, como
pegar uma música e transformá-la em um arranjo vocal segundo o que a gente viu hoje, segundo um estilo, ou a gente misturar um estilo com outro. A gente vai fazer também algumas análises de arranjos que eu fiz, que eu posso explicar muito bem direitinho, pegar trechos de outras músicas, né? Até no final a gente conseguir elaborar uma coisa em cima disso que vocês já fazem, né? Já são profissionais, mas em cima do que a gente falou nesses limites que a gente estabelecer aqui, a gente vai fazer um trecho de um arranjo, tá? Cada um vai fazer o seu. Muito bem, pessoal. Eu vou estar sempre aqui para duas coisas. Primeiro, é para lembrar você o seguinte: tudo que a gente faz nesse curso, idealmente, é relacionado ao seu trabalho, ao trabalho que você está querendo fazer, ao trabalho que você imagina que você vai iniciar, ou ao trabalho que você já faz. Então, pense dessa maneira. A gente vai continuar isso aqui na quinta-feira. Porém, terça, temos outra palestra, que é relacionada à gestual. Nós vivemos uma época onde a prática gestual do regente está apresentando novas conotações com relação ao trabalho que é feito, a ideia do padrão de regência e tudo mais. Quem vai fazer essa palestra é o Rodrigo Afonso. O Rodrigo é professor, professor na Universidade de Weimar, na Alemanha. Ele é brasileiro, fala português muito bem, vai ser tudo em português, mas ele tem essa lida com o canto coral europeu há muitos anos, e essa parte do gestual tem sido uma das especialidades dele. Então, a gente vai discutir isso aí, parecido com aquilo que alguns de vocês falou na terça-feira passada, que é o regente no vídeo. É uma das possibilidades de mudança dos aspectos gestuais desse trabalho. Então, a gente vai continuar com isso aí na terça-feira. Certo? Dúvidas, qualquer coisa que vocês queiram falar, é só entrar lá no mural e escrever que eu estou presente, respondo, a gente marca a reunião, estou aqui para conversar sobre esse assunto com todos. Ok? Tudo bem, Irã? Ok, tudo bem. E obrigado pela participação aí, certo? Imagina. Alguém tem mais alguma dúvida para agora? Então, pessoal, abraço para todos. Deixa eu perguntar, Sandro da Bahia. Veja bem, quando a gente vai se falar em arranjo, né? Eu queria até tirar essa dúvida com o Irã também, e você, Eduardo. Com relação ao software que a gente vai usar para esse arranjo, a gente vai fazer ele escrito na mão mesmo, ou vai utilizar a ferramenta Encore, o Finale? Eu fiquei sem entender, entendeu? Para já começar a trabalhar, para já começar a ver essas possibilidades que Irã vai nos passar. É uma dúvida minha. Eu acho que Irã e Eduardo podem explicar melhor. Você com Irã, diga aí. É importante que a gente escute, né, o que a gente está fazendo. Pode ser até que a gente faça no papel, tal, mas que a gente possa tocar, escutar, mostrar, né? Seria bem mais fácil se fosse no Encore, no Finale, para a gente fazendo, escutando. Qualquer música, no Musiscore, que eu trabalho com Finale, eu não sei esse outro, mas qualquer um pode resolver essa questão, né? Não, mas o importante é disso. Positivo, não. É porque, como, vamos dizer assim, eu sou instrumentista, eu sou trompetista, né? Então, eu trabalho muito a partitura, eu toco trompete e tal. Já no arranjo coral, aí realmente já é um trabalho maior, porque a gente vai ter que subdividir as vozes e tal, né? Na orquestração, a gente divide por instrumental, né? Mas aí uma coisa nova, essa parte, canto coral, então, realmente essa é a minha dúvida, ou era a minha dúvida, para a gente poder, durante o curso, ir esclarecendo, para ficar mais claro, talvez seja dúvida também de alguns colegas, para a gente poder construir juntos isso aí, entendeu? Para ficar uma coisa legal, todo mundo entender de que forma o Eduardo está passando aí, né?
e também com o seu ensinamento aí, a aprendizagem vá fluindo cada vez mais melhor para a gente poder trocar essas ideias. Né? Certo. Tá certo? Eu acho que na próxima aula tudo vai ficando mais claro, porque a gente vai num passo a passo, né? Formando os acordes, a gente já vai ver a partitura ali, já vai escutar, ver onde as vozes se encaixam, e a gente vai caminhando assim, né? A gente não precisa pensar já no final em elaborar um arranjo, não, porque a gente vai fazer essa caminhada juntos. Não, tranquilo. Eu fiz só essa... Não, mas eu fiz só essa colocação assim, para mim também, em estar nessa aprendizagem, porque, como você falou no início, a construção tem que partir desse princípio, né? A gente construir, a gente entender, né, cada aspecto para a gente poder chegar naquele objetivo. Então, a música nos leva para isso. Fundamental a aprendizagem de hoje. Né? Muito obrigado. Obrigado a vocês também. Bem, então, pessoal, boa noite a todos. Nos vemos na terça-feira. Ok, boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa.